Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Castano, eu tenho 29 anos e sou da Venezuela. Antes de continuar me apresentando, peço desculpa por não estar lá com vocês presencialmente, porque estou de viagem pelo trabalho. Mas não queria deixar de lado este convite que fez para mim Rafael Ferrari, para falar brevemente de meu testemunho de vida lá na Venezuela e como é que trabalha verdadeiramente um governo de esquerda. Claro, baseado no meu testemunho. Então, novamente, obrigado e peço desculpa também pelo portunhol. Mas continuando, eu sou cristão católico. Eu cheguei no Brasil no 2018, procurando uma oportunidade uma oportunidade de vida melhor, um melhor futuro, já que o meu país já não tinha. Então, tristemente, eu cresci com um governo de esquerda, porque minha primeira lembrança de um presidente foi Hugo Chávez, que foi o presidente anterior a Maduro. A verdade, tem pessoas que pensam que o Maduro foi o presidente que levou a ditadura ao meu país, mas não. A ditadura começou desde as eleições, onde ganha Hugo Chávez. Por quê? Porque ele já entra no governo bem com esses ideais de esquerda. Ele começa a trabalhar com uma propaganda muito boa de que ele quer aos pobres, que ele está com os pobres, que ser rico é malo, desculpe que é mal, mas sempre levando essa luta, tipo uma luta de classes de pobre e rico, falando tipo o de esquerda é pobre e nós estamos com eles, o rico é de direita, eles são os maus, temos que odiar o rico. Mas quando tudo isso é verdade, é mentira. Eles não estão com os pobres, eles precisam deles. Por quê? Porque a ideia deles é pegando as empresas para ele ter um maior controle do Estado. Ou seja, o governo tem que controlar todo no país. Então, desde os primeiros anos, ele foi pegando as empresas, como a empresa do petróleo, que, como vocês sabem, a Venezuela é o país com, desculpe, com maior reserva de petróleo no mundo, maior que a da Arábia Saudita, é só pesquisar. Mas ele já do começo já expropriou e deixou para o Estado. Atualmente, a empresa que era uma das maiores do mundo, PDVSA chama, ele era dos maiores produtores desde no 1996. Ele ainda ficava entre os 10 primeiros. Hoje em dia não entra nem nos 20 primeiros produtores. Ou seja, a Venezuela não entra nos 20 primeiros países em produção de petróleo. Eles também expropriavam empresas de energia, empresas de tratamento de água,
ele conseguiu ganhar os militares e como eu estava falando, eles precisam dos pobres. Por quê? Porque quando eles chegam no governo, eles criam uma necessidade para que o povo dependa deles. Que isso foi o que aconteceu no meu país. Porque eles também controlaram, só um exemplo, eles controlaram a agricultura também lá na Venezuela. Então, eles, como já tinha o controle das mídias também controlaram, eles teve controle também a televisão, telefonia também. Então, eles que vão fazendo? Eles vão criando necessidades no povo, faltando alimentação, emprego. Você para conseguir um emprego tinha que estar com eles, para um emprego do governo, do estado. Então, eles quando criam essas necessidades no povo, aí eles vão ficando no poder. Porque se você quer alguma coisa, você depende deles. Depende totalmente do governo. Então, eles trabalham assim para só dar umas pequenas migalhas ao povo e ficar sempre no poder. Uma coisa que eles trabalham muito, que vivimos lá na Venezuela, foi a censura das mídias. No governo ainda do Hugo Chávez, eu lembro que ele tirou do ar uma das emissoras mais antigas do país, que ele tirou porque eles não estavam com eles, coisa que normalmente a esquerda trabalha. Se você não opina igual que eles, se você não está do lado deles, ele faz tudo para você calar. Hoje em dia acontece. Hoje em dia tem pessoas que estão no exterior e se falam coisa ruim do governo, eles podem até procurar a família deles. Então, essa é uma realidade que tem no meu país. E tristemente, vemos também isso em ideias que tem o ex-presidente daqui, que ele já falou que ele quer controlar a mídia. Isso é muito perigoso. Outra coisa também que foi passando, que foi acontecendo, desculpe, em meu país, é que a economia foi caindo. De ter em Latinoamérica uma das economias mais fortes, ele caiu a ser uma das piores na Latinoamérica e no mundo. Imagine, eu lembro que onde eu morava, eles tinham muito, na rua onde eu morava, ele tinha muitos restaurantes, tipo lanchonete, onde vendiam hambúrguer e que ficava assim as mesas na rua. E não vou esquecer que tem uma época que a economia estava muito ruim, o Bolívar devaluou muito e o salário não valia muito. Então tinha escassez também no meu país. E o que você escutava de que na Venezuela tinha pessoas que morriam de fome e não tinha que comer, não conseguia comida, é uma verdade. Que eu vivia lá onde estava falando, onde eu morava, que era muito normal, você saía na rua, comprar, imagina você ir a jantar e você via famílias, toda a família, ou seja, pai, mãe, criança, tirando comida do lixo,
eles chegavam, as crianças, nas mesas, procurando as sobras, né, que o pessoal deixava lá. Mas uma verdade que o povo tem que falar, e que uma coisa que eu vi muito, que é uma consequência disso, de deixar que o Estado controle tudo e ele não investe na agricultura, nas empresas, e fique assim. Que pare um pouco a pensar, você tem seu emprego e você não consegue com seu salário, ou você tem uma empresa e não consegue nem levar o dinheiro para comprar comida, ou não consegue comida para levar para sua casa. Como falei também, como eles controlavam a energia lá, as empresas de energia, tipo lá em Minas Gerais, CEMIG, eles não investiam em manutenção. Então, lá tinha muitos problemas de energia. Você podia ficar, tipo, um dia com energia, outro dia não. Em uma semana, podia ficar 3 dias sem energia. Falta de água era muito comum também. Então, eu falo isto não tipo para, não, uma vítima, ou é o que fala a mídia. Não, estou falando que é uma verdade que não vimos lá. É uma verdade que faz que milhões de venezuelanos tenham que sair de seu país onde nascimos, jogamos de criança, mas não dá para viver. E eu preciso falar a verdade. Isso aconteceu por causa do governo do país. Estou resumindo, na verdade, estou resumindo muito. Mas tem pessoas que falam, mas por que você não tiraram com manifestações, greves lá na Venezuela? Por que não que tiram a Maduro? A verdade não é que ninguém saiu lá. A verdade, Venezuela, desde minhas lembranças, 2002, 2006, sempre teve greves. Só que a esquerda trabalha, como falar que fique mais fácil. Trabalha ruim, para não falar sujo ou coisas assim. Porque lá na Venezuela, eu vivi as manifestações mais fortes que já teve lá, que foi 2006, 2014 e 2017. Essas foram as mais fortes. Ou seja, sempre teve, mas as mais fortes são esses anos. Comentava com o Rafael, tipo, você saía em uma greve e você não sabia se conseguia chegar vivo em casa, porque lá os militares chegavam e repreendiam as manifestações. Tinha bala, de verdade, gás, pimenta que fala. Eu engoli demais lá nas manifestações de 2014. E para que você tenha ideia, só no 2017, que foi uma das últimas, que foi muito forte, morreram mais de 150 pessoas. Milhares de pessoas presas e torturadas. E ninguém fez nada. Ninguém. Então, foi uma coisa que já você saía e não conseguia fazer nada.
Se alguém matava um de seus filhos, ninguém fazia nada. Então o povo ficou um pouco cansado disso. E por isso foi a escolha de sair do país também. Porque você lutava e você não via câmbio, porque o governo já controlava tudo. A mídia. Estou falando de que teve umas greves, umas manifestações em 2014 muito fortes. E a mídia fora do país nem falava muito. Porque eles faziam isso, eles queriam como que ocultar o que estava acontecendo no país. Então, eu quero aproveitar e que fale um pouco da minha verdade, o que eu vivi lá, para você pensar um pouco. Essa oportunidade que você tem é uma oportunidade de ouro. Porque já também falaram para mim, brasileiros, mas por que não tiraram nas eleições? É porque como o Hugo Chávez foi pegando os poderes lá da Venezuela, ele também pegou o poder de quem faz as eleições lá. E quase todas as eleições eram roubadas. Então não deu para tirar em eleições e não deu para tirar também com manifestações. Ainda eu não perdo a esperança, fico com muita oração. Eu gostaria de estar vivo e ver o meu país livre dessa ditadura que temos lá. Mas você tem a oportunidade. Eu tenho certeza que qualquer venezuelano, se falaram para ele que tiver a oportunidade de que ainda exista um pouco de democracia, ele faria tudo para ir a votar nas eleições. É melhor ficar em uma fila de 1-2 horas que passar o resto de sua vida em uma ditadura. Então, isso aí, a esquerda tem que ter uma coisa clara. A esquerda trabalha com ideologias do comunismo, que tem pensamentos ideais do marxismo, que é materialismo puro, ou seja, o material é o importante, o Deus não é importante. Então, o que vai acontecer, o que está acontecendo no Brasil é muito forte e também é até espiritual. Eu aqui falo também, não estou falando, vote por um, vote por outro. Estou falando, como eu falo sempre ao brasileiro, eu não estou falando que eu sou de direita, eu sou de centro. Não, eu estou falando que o que eu tenho certeza que não sou de esquerda e não quero para vocês também vivam o que eu vivi. Porque eu tenho já certeza absoluta como é que trabalha. E não desejo a ninguém isso. Só para falar com você, eu tenho que procurar vídeos, assistir e lembrar. E um pouco forte lembrar disso. Então eu não desejo a ninguém o que nós vivimos lá na Venezuela. Você tem repetindo, você tem uma grande oportunidade. Também falo para as pessoas que eu não gosto de um, não gosto do outro, então vou votar em branco. Sua votação em branco só vai dar oportunidade para um voto mais para a esquerda. Então você tem que entender uma coisa. Se você consegue que ganhe, a outra pessoa,
para não falar nomes, e não ganha a esquerda, aí você ainda tem um pouco de esperança da democracia. Ou seja, você vai ter oportunidade. Se não gosta, vai vir outro e vai ter outra oportunidade. Mas com a esquerda não vai ter isso. Porque você tem que ficar claro em uma coisa. A esquerda é muito organizada. E o ex-presidente, vou falar o nome, é o Lula, ele vem com muita força. E ele tá com... Tipo assim, a organização dele é tão bom que ele vai vir com tudo. Pode ser que você não tenha mais oportunidade para outras eleições. Por quê? Porque o Lula, não sei se vocês conhecem, ele é um dos fundadores do famoso Foro de São Paulo, que fundou junto a Fidel Castro. Fidel Castro é um dos maiores ditadores da América Latina. Não vou falar aqui, porque acho que o vídeo está ficando muito... vai ficar muito pesado também. Mas o Foro de São Paulo é baseado de ter uma Latinoamérica com ideais de esquerda, que a verdade está acontecendo tristemente. É uma verdade na Argentina, teve família na Argentina, lá também, e aconteceu o mesmo, acabaram com o país, com a economia, tiveram que fugir lá. Imagina, saíram de seu país para ir a outro país, chegou a esquerda e acabou também com a economia e tiveram que sair de novo. Então, vocês têm que lembrar uma coisa, como eu estava falando, que também nós como cristãos temos que usar nossa consciência para fazer uma boa escolha, baseado em nossas convicções, em nossos valores morais. Então, você não pode escolher um candidato que esteja a favor do aborto, ideologias que vão contra a natureza criada por Deus. Imaginem que com essa ideologia acabar com a família. Eu acho que não tenho que falar muito disso. Então, vocês têm que, para ir já acabando um pouco com o meu testemunho e esta fala que fiz para vocês, aproveitem esse tempo para ficar em muita oração por seu país. Você tem aqui um venezuelano mais, como muitos, orando por seu país. Um país muito hermoso. Uma coisa que você tem que ter presente: a fé de seu país é muito importante. Não vi um país, já conheço alguns países e não conheço um país com uma fé muito bonita, muito coerente. Então, vai lá, faça a sua escolha, vida muito, ou seja, fique muito com sua consciência bem com Deus em essa escolha. E como eu falo muito, não há pior cego do aquele que não quer ver. Então, como falei novamente, obrigado pela oportunidade para falar a vocês. Desculpem pelo tempo, mas, como falei, tentei resumir brevemente o que se viveu lá e o que eu quero que vocês não vivam, e para um futuro melhor para o Brasil. Então, aproveitem muito
e boa noite para vocês. Obrigado novamente.